E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez, aula de História. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a pré-história, em especial aí, comentando e falando um pouquinho sobre como era a vida e, é claro, aí, quais eram os costumes, os hábitos dessas pessoas que viviam lá antes do período da escrita. Mas vamos relembrar um pouquinho o que é a pré-história mesmo? A pré-história, pessoal, vai ser aquele período, tá certo? Que corresponde a milhões de anos, tá? Não é 10 anos, não é 100 anos, não é 1000 anos, são milhões de anos, tá certo? De história que não foram registradas de forma escrita, ou seja, durante esse período não existia de forma alguma registros escritos desse passado. Então, como é que a gente sabe desses acontecimentos, desses momentos do passado? Através de uma coisinha chamada de fontes materiais. Objetos como cerâmicas, lanças, roupas, que ainda continuam ali os resquícios, tá certo? Ossadas, os ossos, os fósseis desses indivíduos, tá certo? Tudo isso torna-se aí uma fonte material, que a gente já estudou isso em aulas anteriores de história, né? E, é claro, são registros do passado. Sem essas fontes materiais, sem a preservação dela, infelizmente, a gente não teria como conhecer o nosso passado e o passado aí dessas pessoas que marcaram a história. E, é claro, aí são a base, vamos dizer assim, da nossa espécie. Ela existe hoje, está no nível tecnológico em que ela está, tá bom? Mas vamos lá. Falando aí desses primeiros grupos humanos, a gente viu em aulas passadas, né, que não existia apenas uma única espécie, tá certo? Diferente de nós que vivemos aqui atualmente, independente do país de onde você venha, da etnia a qual você pertença, nós somos uma única espécie, que é a chamada Homo sapiens, ou o ser pensante, o ser inteligente, tá certo? Esse é o nome da nossa espécie. Todo ser humano é Homo sapiens. Esse é o nome científico dela. Você sabia que existem nomes, além dos nomes populares que a gente conhece normalmente, todos os seres vivos possuem um nome científico? Pois é. Nós, seres humanos, somos chamados de Homo sapiens. Os cachorros, eles são chamados de canis, tá certo? Os canídeos, os cães, tá? Os gatos são chamados ali de Fex catus, é o nome científico dele, tá certo? E existem outros nomes científicos que a gente vai vendo aí ao longo da nossa vida, né? A gente não usa muito frequentemente, só quem trabalha diretamente na ciência, mas é interessante a gente conhecer essas curiosidadezinhas, que além do nome que você geralmente dá aí para o seu bichinho, né, o nome próprio dele, você tem ainda o nome da espécie, o nome popular dela e o nome científico dela, tá certo? Se você quiser aí depois tirar a curiosidade, perguntar, pesquisar pela internet, você pode verificar vários nomes interessantes que tem aí uma certa lógica por trás até mesmo do nome popular. Outros nomes são tão diferentes, nome científico do nome popular, que você olha assim e diz, não é possível, não acredito nisso. Mas é verdade, certo? Muitas espécies aí têm nomes que são bem diferentes assim, do nome popular que a gente utiliza. Mas vamos lá, voltando aí à questão da pré-história, que são esses milhões de anos de história antes da invenção da escrita. A gente vai ter várias espécies humanas, certo? Vários hominídeos, tá certo? Hominídeos é quando a gente chama aí todos esses antepassados que já andavam, tá certo? Ou estavam começando a andar em duas patas. No caso, as pernas, como a gente vai chamar atualmente, tá certo? Os primeiros hominídeos aí que vão realmente começar a andar de pé, eles se chamam de Homo erectus. São, como o nome já diz, é aquele que começa a se levantar, aquele que começa justamente a andar em pé, tá bom? Esse grupo, tá certo? Essa espécie, vamos dizer assim, subespécie humana, elas são as primeiras a nós termos aí os registros de que eles conseguiam caminhar por bastante tempo em pé, tá? Os anteriores a eles ainda eram ali justamente primatas, certo? Que tinham características muito mais animalescas, vamos dizer assim, no sentido deles não conseguirem andar em duas pernas. Eles ainda, muitas vezes, ainda tinham ali aquele hábito de viver próximo às árvores, certo? Como um instinto de proteção. Só depois, devido a algumas mudanças no próprio ambiente, é que essa evolução se tornou possível, tá bom? Mas a gente não vai falar necessariamente agora dessas evoluções que geraram essas várias
variações da espécie humana. E sim, a gente vai focar agora na parte aí dos costumes, né, da vida, do hábito ali dessa espécie. Vamos lá. Quando eu falo aí da vida na pré-história, eu tenho que lembrar o seguinte, que é um período justamente difícil, tá certo? Onde eu não tinha hospitais, não tinha tecnologia. A tecnologia que eu falo é a tecnologia de hoje em dia, tá certo? No caso aí não tinha computadores, não tinha carros. Então, tudo, absolutamente tudo que era feito era através da força física, através da força da pessoa, tá certo? Se fosse para conseguir alimento, eu teria que caçar, eu teria que pescar, ou então teria que colher o meu próprio alimento. Se fosse, por exemplo, para eu me esquentar, eu teria que fazer lá uma tenda, ou até mesmo lá construir algum buraco para poder dormir, ou usar uma caverna, caçar uma caverna ali para poder ficar, tá certo? Então, sempre eu precisava utilizar da minha própria força, tá certo? Para sobreviver. Só muito tempo depois é que o ser humano começou a aprender que além da força física, também existe a força da natureza. E com isso, é claro, ele se aproveitou da natureza para sobreviver. A mesma natureza que no início prejudicava ele tanto, certo? Se tornava a vida muito difícil, acabou se tornando aí um jeito de facilitar a vida. Tudo isso graças aos avanços tecnológicos, os primeiros avanços tecnológicos que a gente vai ter. Inclusive aí a própria descoberta do fogo é um desses avanços, tá certo? Mas vamos seguindo. Então aí, ó, quando eu falo dessa vida da pré-história, certo? Eu vou lembrar justamente de uma vida difícil, de uma vida onde a força é o que move justamente a vida, tá certo? Onde justamente aí só aqueles que têm força conseguem sobreviver e os que não têm força, infelizmente, eles acabam falecendo. Nesse período da pré-história, não existia a ideia de propriedade, ninguém era dono de nada, tá certo? Tanto é que para os seres humanos eles sobreviverem, tá bom? Era compartilhado tudo, desde a criação dos filhos, das crianças, até mesmo ali o processo de obtenção de alimento. Para conseguir caçar um animal, tá certo? Os animais de grande porte, o ser humano não conseguiria realizar essa atividade sozinho. Se tentasse, morreria. Certo? Nossa espécie sobreviveu, um dos vários motivos que a nossa espécie sobreviveu foi justamente esse trabalho em grupo, que a gente encontra inclusive em outras espécies, essa questão de trabalhar em grupo para facilitar a vida e, é claro, aí conseguir mais alimentos, tá certo? Então, trabalho em grupo, já pode colocar aí, é o primeiro dos elementos que favorecem a nossa espécie na sobrevivência durante esse período tão difícil, tá bom? Nós vamos ter aí também as primeiras descobertas, as primeiras invenções, tá certo? Durante, inclusive, o período conhecido como Paleolítico. Tá? Anotem aí, ó, Paleolítico é o nosso primeiro período da pré-história. Ele é o período onde os seres humanos eles vão começar a utilizar pequenas ferramentas, vamos dizer assim. Eles pegam ali uma pedra que, por exemplo, esteja quebrada, esteja lascada, tá certo? Que tem uma parte ali um pouco afiada, e eles usam aquilo com uma faca, ou até mesmo com uma ponta de uma lança, tá certo? Esses primeiros instrumentos rudimentares, as primeiras ferramentas, são a tecnologia que vai possibilitar aí esses humanos, esses primeiros humanos aí, a sobreviverem, tá bom? E é claro, com o tempo, vai se criando novas tecnologias e cada vez mais vai se tornando mais fácil aí de sobreviver. Falando em sobrevivência, você sabia que os primeiros humanos eles não tinham a mesma expectativa de vida que a gente tem agora em dia? A gente tem aí uma expectativa de vida de 70 anos, né? Atualmente, se eu não estou enganado. Mas naquela época, chegar aos 30 anos já era o top do top. Você já era aí considerado o ancião naquele período, entendeu? Não que eles tinham essa noção de top do top ou a questão do máximo ali, tá bom? Mas sim que quem chegasse nessa idade, tá certo? Já tinha aí passado da fase adulta, já era o ancião da tribo, o ancião ali daquele grupo, tá certo? Muitos, é claro, por já chegarem nessa idade, certo? Que já são aí um pouco mais velhos, eles não eram mais tão participativos no grupo ou não estavam ali mais em tantas condições físicas como na sua época mais jovem. Por que disso? Como eu disse, eles tinham que caçar, né? E a caça, além de favorecer
a questão da alimentação, certo? Era algo extremamente perigoso. Professor, mesmo em grupo era perigoso? Era. Imagina você caçar, por exemplo, um mamute, certo? Um exemplo aí. O mamute é uma versão gigante, uma versão muito maior do que o elefante. É um ancestral do elefante, tá certo? Um ancestral bem distante do elefante, mas ele tem aí uma força bem maior. Ele precisaria de muitas pessoas para poder caçar, tá bom? As armas eram ineficientes, não eram armas precisas, não era uma lança feita de metal, era uma lança aí de pedra, poderia quebrar a qualquer momento. Tanto a pedra quanto a própria madeira, ali, o graveto que era usado para essa lança. Então, era uma atividade perigosa. Os caçadores, muitos deles morriam, ou então ali acabavam se machucando, tá certo? Os que sobreviviam normalmente teriam ali algumas cicatrizes, algumas deficiências causadas justamente pela caça, pelo processo aí de tentar obter alimentos, certo? Eles eram os sobreviventes de uma época complicada, uma época difícil, tá? Beleza, falei um pouquinho aí sobre essa questão da dificuldade dessa época, falei aí sobre a questão da caça, né? Mas não temos só a caça como um único hábito desses grupos. Nós vamos ter também, ó, inclusive, a questão da pesca, né? Que normalmente quem realizava as pescas e a caça eram os homens, tá certo? Essa divisão do trabalho era mais voltada para facilitar a sobrevivência do que necessariamente algo ideológico, algo, no caso aí, de pensamento de divisão de gênero, tá certo? E sim, uma questão de sobrevivência. As mulheres naquela época seriam voltadas ali, no caso, à parte mais da coleta dos alimentos, tá certo? Tanto é que, se vocês perceberem, segundo alguns cientistas, os homens têm a habilidade de focar justamente devido a esse passado da pré-história, certo? Eles conseguiam focar, eles tinham que ter uma visão mais focada, mais direcionada à presa, enquanto as mulheres elas tinham uma visão muito mais ampla, justamente devido a esse hábito da coleta. Tanto é um detalhezinho, uma curiosidade que vocês vão ver em aulas mais à frente, sobre a descoberta da agricultura, a invenção da agricultura. Você já sabe aí quem será que foi o grupo responsável pelo desenvolvimento da agricultura? Não? Foram as mulheres. Isso aí, muito bem. As mulheres, certo, que tinham esse contato ali com a coleta dos alimentos, dos grãos, das sementes, elas começaram a perceber que quando se jogava um grão, passado aí um tempo, é claro, esses grãos, eles começavam a se desenvolver. E se eu plantasse perto de um rio, perto de um nascente de água, eu conseguiria obter alimentos muito mais fáceis do que caçando, e é claro, aí justamente eu conseguiria com isso sobreviver mais, ter mais tempo de vida e, é claro, aí aproveitar as vantagens de ter mais alimento. Então aí, ó, falamos aí da questão da divisão do trabalho, os homens ficavam aí com a caça, com a pesca, as mulheres com a coleta e também com a criação aí das crianças nessa época, tá certo? Falamos aí dessa questão da dificuldade dos grupos sobreviverem, a expectativa de vida era baixa, tá certo? Nesse período. E é claro também, principalmente, a questão das doenças. Tinha muitas doenças, muita chance de as pessoas adoecerem nessa época, porque não tinha vacina, não tinha um remédio, não tinha essa questão de lavar as mãos, como é que tem hoje em dia. Inclusive, espero que você tenha lavado as mãos hoje, tá certo? Para você se proteger aí contra o coronavírus. E é claro, aí não tinha questão de máscara para ambientes poluídos, certo? Claro que naquela época não tinha a poluição que nós temos hoje, mas tinham aí as zonas, as áreas com contaminação também, tá bom? Só que de uma outra forma, de uma forma natural. O fogo, pessoal, vai se tornar um elemento essencial para a nossa sobrevivência, tanto em proteção contra o frio, quanto proteção contra os animais selvagens, e é claro aí também justamente para preparar alimentos que poderiam estar contaminados. Com fogo eu mato os micro-organismos e com isso eu consigo aí sobreviver. Bom, então é por isso a nossa atividade por hoje vai encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí que eu tentei resumir o máximo possível essas informações e a gente vai continuando numa próxima aula. Um abraço e tchau!